venho à tribuna dessa casa para relatar uma viagem que fiz ao meu estado do Acre, nesse final de semana, onde tive a oportunidade de estar com o prefeito Raimundo Angelim, prefeito de Rio Branco, com o governador Tião Viana e também com representantes dos movimentos de bairros, movimentos sociais de Rio Branco especificamente, tendo em vista o desafio que temos todos de trabalhar a reconstrução da cidade de Rio Branco, na parte que foi atingida pela grande cheia. E queria dizer que, nesse momento em que o Rio Acre já voltou ao seu leito normal, as águas já baixaram e o risco de uma nova inundação já passou, e que todas as famílias desabrigadas já voltaram para suas casas, agora quero parabenizar o governo do Estado, a Prefeitura de Rio Branco, a Prefeitura de Brasileia. Estou me referindo a 2 municípios que foram fortemente atingidos por essa grande cheia. Eles desenvolveram um plano de acolhimento das famílias, de limpeza dos bairros, que merece o registro e o elogio. É claro que nós temos uma experiência acumulada, o prefeito Raimundo Angelim está no seu 8º ano, à frente da Prefeitura de Rio Branco, e sempre foi muito cuidadoso, uma pessoa que deu sempre muita atenção às populações mais necessitadas e também muito organizado. Mas o nível de organização, de atenção, não faz desaparecer os gravíssimos problemas que as famílias viveram. Quando elas voltaram para casa, elas se encontraram com a realidade triste de terem visto seus bens destruídos, uma vida afetada na sua parte material, e nesse momento, em vez de nos distanciarmos dessas famílias, nós temos que nos aproximarmos delas. E eu fiz 3 reuniões, depois de ter conversado com o prefeito Raimundo Angelim e com o governador Tião Viana. Uma no bairro Taquari, que é um dos bairros que, quando tem um transbordamento do Rio Acre, é o mais afetado. Fui lá na casa do presidente da Associação dos Moradores do Taquari, o Salim, com sua esposa, sua filha. Ele nos acolheu, fizemos uma reunião com outras lideranças importantes, como o Justino, que é diretor da escola Elias Mansur, no bairro Taquari, também com o seu Amaurílio, que é um bom e velho amigo que tenho, o pastor Elias, que falou palavras tão importantes, e o Chico Monitor, que foi o primeiro presidente da Associação de Moradores do Taquari. Outras pessoas também estavam envolvidas na reunião, e lá eu propunha uma discussão com minha equipe, que atua no meu escritório em Rio Branco, de como nós podemos fazer para fazer uma mediação entre as necessidades da comunidade e as possibilidades e o desejo de ajuda que o governador Tião Viana e o prefeito Raimundo Angelim têm demonstrado. Depois, fiz uma reunião no bairro 6 de Agosto, um bairro que é símbolo dessa luta nossa por um equilíbrio maior entre a ocupação urbana e, ao mesmo tempo, a força da natureza, que tem que ser respeitada, com as cheias do rio, por exemplo. E lá, na 6 de agosto, eu tive a honra de estar na casa da dona Maria da Luz, né? Ela é filha da dona Madalena, uma pessoa que tem uma relação com minha família de muito tempo. Lá nós tivemos a presença de figuras emblemáticas, como a professora Guajarina Margarido, que não vai em qualquer reunião, mas estava presente na minha reunião. Lá, tomando um café, tomando um suco de cajá, tivemos a presença do Oliveira, do Jamil, que é comerciante, o Sérgio Roberto, presidente da Associação de Moradores do bairro 6 de Agosto, foi um dos que organizou com minha equipe de Rio Branco essa reunião. Tivemos também os diretores da escola Roberto Santos Mubarak e também uma reunião muito promissora, todos voltados ao propósito de
tomarmos algumas atitudes para que o sofrimento numa eventual nova cheia não seja igual essa cheia que atingiu tantas famílias. É claro que não dá para querer mudar a cidade de lugar, nem é necessário. Cheias eventuais, sazonais, tem em toda parte do mundo, mas nós não podemos aceitar que uma situação que leve as pessoas a viverem em área de riscos se perpetue. Daí o propósito do meu mandato de querer ajudar, como ex-prefeito, como ex-governador, a diminuir eventuais sofrimentos futuros. Vale registrar o apoio que nós tivemos do governo da presidente Dilma, a eficiente ação do governador Tião Viana e do prefeito Angelim, que de maneira organizada, com a solidariedade da população, minimizou no que pôde o sofrimento das famílias. Por fim, fizemos uma reunião no terminal da Cadeia Velha, no bairro da Cadeia Velha, na casa do Gibinha, presidente da Associação da Cadeia Velha. Lá também estava presente o presidente da Associação da Baixada da Bitasa, o João Paulo. Tivemos o Pedro Cerato, que é um antigo militante do movimento social de Rio Branco, a professora Nilva Souza, é uma pessoa muito interessante, dedicada, que está sempre junto, lideranças religiosas estavam presentes, e o vereador Elias Campos. Lá também tratamos de como nós podemos fazer para que haja uma relocação de famílias que estão em áreas mais de risco, né, que possam estar morando próximo do bairro, onde tem uma história de vida, uma tradição toda de amizade, mas que a gente possa ter um legado nessa cheia, depois dessa cheia, diferente das outras. Nós tivemos 2 grandes cheias no Acre, uma em Rio Branco, uma em 97 e uma outra em 88. O legado que ficou dessas 2 cheias foi desvios de donativos, má condução do drama das famílias e políticos que se aproveitaram do sofrimento de milhares de famílias. Nesse caso, agora no Acre, não, foi tratado com muita responsabilidade e eu penso que o legado que vai ficar é bastante diferente. Nós vamos ter mais saneamento básico, nós vamos ter melhor urbanização, vamos iniciar um processo de transferência das unidades de saúde e escolas das áreas que são mais susceptíveis às cheias e, ao mesmo tempo, nós devemos ter um processo de monitoramento climático ao longo da bacia do Rio Acre, que o meu mandato está envolvido diretamente. Eu estive na ANA, Agência Nacional de Águas, junto com o governo do Estado, através do secretário Edgar, do Meio Ambiente. Os equipamentos já estão em Rio Branco, aí ao longo de toda a bacia do Rio Acre, nós vamos usar os recursos que o conhecimento, a tecnologia dispõe, de termos um monitoramento permanente no Rio Acre, com várias estações, desde Assis Brasil até Boca do Acre, no Amazonas, para que a população possa ser avisada com antecedência e as medidas preventivas possam ser adotadas e não tenhamos que contabilizar os danos materiais e até, assim, podemos evitar perda de vidas humanas. Então, eu queria fazer esse relato. Por fim, dizer que está aqui nas minhas mãos o projeto apresentado pelo prefeito Raimundo Angelim, e eu fiz questão de receber na prefeitura o projeto. É um projeto que soma R$ 18.617.197, que prevê um programa de reconstrução da estrutura física necessária nos bairros. É um programa que está baseado na reconstrução das escadarias ao longo do Rio Acre, das pontes e passarelas. Isso vai no bairro da Cidade Nova, no bairro do 15, no bairro da Base, no Aeroporto Velho, no Taquari, no bairro Santo Inês, no bairro Belo Jardim, no bairro Ayrton Senna, no bairro Jardim Tropical, no Beco José Tomás e no bairro da Cadeia Velha, que é o bairro que é vizinho onde minha família vive, que foi afetado fortemente, um bairro tropical, como já disse antes, e também um programa de habitação. Com isso, o prefeito Angelim, de maneira muito honesta, correta, decente, apresentou um plano que visa reconstruir o que foi danificado pela grande cheia. E o meu mandato se soma a essa proposta, que é da cidade de Rio Branco. Foi decretada calamidade pública e é muito importante que o Ministério da Integração possa, de maneira prioritária, possa apreciar e ajudar o prefeito Raimundo Angelim. Foi feito um socorro para assistência, tanto ao governo do Estado como à Prefeitura de Rio Branco e agora para a Prefeitura de Brasileia e de Sena, mas é muito importante que
comecemos agora a reconstrução daquilo que foi danificado por essa grande cheia. Dessa maneira, tirarmos lição, as lições necessárias, de que quem vive às margens de um rio tem que respeitar a força da natureza, tem que buscar esse equilíbrio entre a ocupação urbana e, ao mesmo tempo, as intempéries que vêm da natureza. Então, senhor presidente, eram essas as minhas observações que eu queria fazer daqui da tribuna do Senado. Por fim, aproveitando, inclusive, a presença de um querido companheiro, Pedro Taques, com quem eu pude falar por telefone hoje cedo, eu venho à tribuna aqui do Senado dizer que lamento que a situação que envolve o senador Demóstenes Torres esteja se agravando. Pelo noticiário, por enquanto, obviamente, que isso decorre de investigações e processos, e eu sou um dos 44 senadores que o aparteou aqui. Desde o primeiro momento em que surgiram notícias envolvendo o senador Demóstenes, eu falei na minha bancada, comentei com meus colegas de que nós não deveríamos dar um tratamento ao senador Demóstenes da mesma maneira que nós, que de certa maneira eu me sinto assim, do PT, da base do governo, recebíamos ao longo de anos, até quando eu não estava aqui, independente de situações absolutamente diferentes. Eu não acho que seja adequado para o país nós seguirmos nesse clima, onde tem um questionamento sobre uma atitude, sobre uma pessoa, e imediatamente o questionamento vira julgamento e vira condenação. Nós estamos misturando muito as coisas no nosso país. Em vez de deixarmos o Ministério Público atuar, a Justiça se posicionar, não. Já há um pré-julgamento a partir de uma notícia que saia no noticiário. E assim defendi, no caso que envolve o senador Demóstenes, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem admiração de parcelas importantes do nosso país e dessa casa, eu fiz o mesmo posicionamento que sempre tenho tido na minha vida, de cautela, de respeito. E fui um dos que, do meu lugar ali, o aparteou e falei a ele que achava importante a manifestação dele, de que, por conta das atitudes que ele tem tomado aqui nessa casa, ele era merecedor do nosso respeito. Mas, de lá para cá, do dia 6 de março para cá, a situação tem se agravado fortemente. É lamentável, porque o senador Demóstenes é uma pessoa que conquistou o respeito de uma parcela muito grande do nosso país, por sua atuação parlamentar, pela maneira contundente com que se posiciona nessa casa e na sua vida pública. Mas agora ele está sendo questionado, o noticiário da imprensa agrava a situação do senador Demóstenes a cada dia. Eu vi o próprio presidente do seu partido se posicionando, senador José Agripino, e eu, como um dos que o aparteou aqui, ele não está aqui na casa, que eu saiba, mas eu queria aqui da tribuna do Senado, sem nenhum pré-julgamento, com toda a tranquilidade que eu acho que o Senado tem que ter, porque é um colega nosso que está sendo questionado, e eu particularmente sou daqueles que não estou arrependido pela minha posição, porque eu pratico algo que falo aqui na tribuna. Eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Só que daqui da tribuna e daqui desse plenário que eu me posicionei, dando um voto de confiança no senador Demóstenes, eu venho solicitar que ele volte à tribuna, em respeito não à minha pessoa, mas em respeito aos brasileiros que o admiram, em respeito à opinião pública nacional e em respeito a esse plenário, que ele possa, o quanto antes, quem sabe amanhã ou depois, voltar à tribuna e se posicionar sobre os novos fatos. Eu acho isso importante, porque se ele faz essa atitude, nós vamos aqui, publicamente, como ele sempre propôs, debater esse problema que ele enfrenta e que é do interesse nacional, porque nós que ocupamos mandatos, nós temos que dar satisfação sobre nossas vidas, mas podemos fazer isso de uma maneira absolutamente adequada a esse espaço. Aliás, o senador Demóstenes é talvez o senador que mais bem tem usado a tribuna ao longo de tantos anos de vida pública. E nesse momento que sua vida pública é questionada, eu acho que ele precisa vir à tribuna do Senado e, em respeito a essa casa, aos colegas,
se posicionar sobre os novos fatos. Eu ficaria bastante confortável de ouvi-lo, porque eu penso que tem, nesse momento, uma apreensão muito grande no Senado sobre o que está acontecendo com um dos senadores mais atuantes dessa casa. É com satisfação que eu ouço a parte do senador Pedro Táxi. Sim, concordo inteiramente com Vossa Excelência, senador Jorge. Eu não vou alongar a minha parte, porque eu quero me inscrever e peço ao senhor presidente para usar a tribuna sobre este caso. Muito obrigado, meu querido companheiro e um dos senadores que também é novato aqui como eu, mas que traz consigo uma vida absolutamente comprometida com a busca de justiça, com o combate ao mal-feito, que é o senador Pedro Táxi. Vossa Excelência, eu tenho responsabilidades, porque fui prefeito, fui governador, e quando a gente já ocupou algumas funções públicas, nós chegamos aqui com um fardo maior nas costas. Mas eu posso afirmar, olhando para Vossa Excelência, a responsabilidade de Vossa Excelência talvez seja ainda maior do que a minha, por ter sua vida inteira dedicada a procurar combater a ilegalidade, a injustiça, correndo risco de vida, como Vossa Excelência sempre correu e nunca teve medo. Então, é essa responsabilidade que nós assumimos quando chegamos aqui, que tem que estar nos conduzindo. E eu ouço com satisfação a parte da senadora Ana Amélia. Caro senador Jorge Viana, eu acompanhei pelo rádio porque estava numa cerimônia de prefeitos de área de fronteira, muito importante, discutindo questões da maior relevância para o país. E acompanhando a descrição da sua reunião em Rio Branco, e vendo que o senhor estava prestando contas do que havia feito no seu estado em missão do seu mandato, com a responsabilidade que tem. E agora aborda um tema extremamente delicado, complexo até para a corporação, para o Senado Federal. No início desta sessão, eu fiz referência ao que foi noticiado ontem no Fantástico, envolvendo um ministro do meu partido. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu penso que é dada ao denunciado o direito de defesa em toda a sua extensão. E o instrumento que nós temos, a Polícia Federal e os demais órgãos que fazem investigação, a responsabilidade republicana de aprofundar as investigações dentro de um quadro de Estado Democrático de Direito. Eu também, da mesma forma, assim como apresentei a denúncia que envolvia o ministro do meu partido, de novo digo, não tenho compromisso com o erro. Da mesma forma, também mencionei o caso que envolve o nosso colega Demóstenes Torres, que precisa prestar a esta casa os esclarecimentos necessários do agravamento dessas denúncias. Então, como nós temos esta responsabilidade, é o que a sociedade espera de nós, esse compromisso com a ética, com a responsabilidade e com a lisura no desempenho das nossas funções, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo e até no Judiciário, que agora está escancarando as suas portas através da ação do Conselho Nacional de Justiça. Então, não podemos tergiversar nem tolerar alguma irregularidade, porque não temos, como eu disse, compromisso com o erro. Cumprimentos ao seu pronunciamento, senador Jorge Viana. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Então, eu concluo, senhor presidente, apenas reafirmando. Eu penso que o Brasil está vivendo uma fase muito importante, com transparência, com a busca de que os agentes públicos, as pessoas que ocupam funções públicas têm o dever de esclarecer qualquer questionamento. Eu acho que isso é uma conquista que vem junto com a consolidação da democracia no nosso país. Mas nunca fui, não serei nunca conivente com os abusos, com aqueles que extrapolam as suas funções e às vezes cometem injustiças. Então, eu estou vindo aqui com tranquilidade. Eu acho que o senador Demóstenes conhece profundamente como devemos e como ele sempre achou adequado se posicionar diante de uma situação como essa. E é mais do que adequado, e eu faço aqui com tranquilidade essa solicitação ao colega senador Demóstenes que venha à tribuna, que possa se posicionar sobre os novos fatos e, a partir daí, nós, seus colegas aqui, obviamente, vamos adotar o caminho que nossas consciências nos apontarem. Eu, particularmente, ficarei muito satisfeito em ouvir o senador Demóstenes sobre as novas acusações que foram feitas a ele. Muito obrigado, senhor presidente.